Vamos lá, né? Dando continuidade à aula anterior, onde a gente viu lá sobre circuitos resistivos, né? Puramente resistivos, puramente capacitivos. A gente está nesse tema de circuitos básicos. Então, os circuitos básicos são circuitos contendo somente um tipo de elemento. Então, primeiro a gente está vendo o circuito, primeiro a gente já viu, né? O circuito contendo só capacitor, depois só indutor. Desculpa, né? Primeiro a gente viu só com resistor, depois só indutor, e na aula de hoje a gente vai ver o circuito só com capacitor. Tá? Apenas para relembrar, ou para fixar o que a gente viu na aula de ontem, pelo menos a última parte, tinha faltado um exemplo numérico, né? Quando eu tenho um circuito puramente resistivo. Se eu tenho assim, por exemplo, uma fonte aqui de tensão, alimentando apenas um indutor. Né? Então, essa fonte de tensão vai ter uma tensão V de T, ou eu já posso colocar ela aqui na forma polar, né? A gente tem que saber transformar, sempre usando o valor RMS, e com a indutância I. Então, se nesse exemplo eu pedisse aqui qual que seria a corrente I aqui, ó, tá? No circuito. Se vê os dados do exemplo que eu vou mostrar para vocês. Né? Vamos supor que a tensão no gerador 220, vou pôr 30 graus aqui, 60 graus. Volts RMS, 60 Hz. A corrente é o que eu quero descobrir. E a indutância, vamos supor que 200 mA. Tá? Então, pede-se aqui a corrente. Qual o valor dessa corrente aí na forma polar, né? Então, como é que eu calculo isso, né, pessoal? Baseado nos dados da aula anterior, nas informações da aula anterior, o primeiro passo é calcular a impedância desse circuito, tá? Então, a impedância de um circuito puramente indutivo, né, daquela carga ali, a gente já viu, né, que essa impedância só do indutor, ela é a reatância indutiva com um ângulo de mais 90 graus. Então, eu posso ter esse formato, né, ou na forma cartesiana é JXL, porque o J está fazendo essa transformação aqui, né, pegando só a parte imaginária lá do plano cartesiano complexo. Tá certo? Então, eu preciso, na verdade, descobrir primeiro qual que é a reatância indutiva. Do circuito, XL. Tá? Então, XL, a gente viu também, né? A gente demonstrou isso na aula anterior. É igual a 2, é igual a ômega L, né? Ômega igual a 2π F. Então, XL igual a 2π FL. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho a informação de quem é a minha frequência, né? Então, fica 2π vezes 60 Hz, vezes a indutância em Henry. Foi dada aqui, ó, 200 mH. Então, é 0,2. Tá? Então, com isso, eu consigo encontrar aqui a minha reatância indutiva. Fazendo aqui na calculadora. 2π vezes 60 vezes 0,2. Então, tem ali 75,4 ohms. Né? Então, 75,4 ohms. Então, esse indutor aí se opõe à variação da corrente, né? Com essa indutância, com essa reatância indutiva, né? Por eu ter a indutância de 200 mH e a frequência de 60 Hz, ele se opõe aqui com essa reatância indutiva de 75,4 ohms. Tá? Com essa informação, eu consigo expressar, então, o meu objetivo, que é a impedância. Tá? A impedância desse circuito é 75,4 com 90 graus. Tá? Ou então J, 75,4. Tá? Então, atenção aí, por quê? Essa informação de que o ângulo de uma impedância puramente indutiva é 90 graus, né? Vocês deveriam saber, tá?
Isso veio das demonstrações da aula passada de que no indutor a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Tá? Por todos aqueles efeitos que eu demonstrei para vocês, né? O indutor armazena energia na forma de campo magnético, então tem a história lá da lei de Lenz, né? No início, lá na hora que começa a ter a variação do campo magnético sobre o indutor, vai surgir ali uma tensão induzida, autoinduzida, uma corrente, que vai produzir um campo contrário a esse campo magnético que está sendo criado. Então, por isso que a corrente, né, ela demora até atingir o valor de regime permanente, tá? Então, a gente diz que o indutor se opõe a variações de corrente, e quando o sinal é alternado, na hora que a gente faz aquela análise, considerando o senoide, a gente vê que sempre no indutor a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Perfeito? Por que eu quero encontrar essa impedância indutiva? Porque no meu exercício eu peço a corrente, né? Então a corrente, eu tenho que descobrir ela pela lei de Ohm. Na hora que eu ponho aqui, ó, lei de Ohm na forma complexa, mostrei para vocês que V igual a ZI, né? Agora é a impedância que aparece aqui na minha equação. Se eu quero descobrir qual é a corrente elétrica, a corrente vai ser V sobre Z. Eu pego aqui no meu circuito, eu já tenho informação de qual é a tensão, tá? Então, seriam ali 220 volts, 60 graus, isso foi fundado, né, a informação do meu gerador de tensão, e a impedância acabei de calcular, 75,4 por 90 graus. Tá? A gente já sabe fazer operações com números complexos, né, uma divisão já está na forma polar, se tivesse em qualquer outra forma, eu deveria transformar para polar, para facilitar meu cálculo. Eu divido ali os módulos, 220 por 75,4, eu tenho 2,91, 2,92, e o ângulo ali, né, eu tenho 60 menos 90, subtrai os ângulos, eu fico com menos 30. E a unidade ampere RMS. Encontrei a corrente, tá? Então, pessoal, dada essa informação aqui, vocês poderiam, por exemplo, saberiam informar a corrente ao longo do tempo, né? Seria 2,92 raiz de 2 para encontrar o valor de pico aqui, seno de ômega t, o ômega é 377, e aí menos π sobre 6, porque o sinal de corrente está realmente aqui atrasado, né? De 30 graus, tá? Atrasado de 30 graus, mas em relação à tensão, como era de se esperar, vocês observam aí que aqui a unidade é ampere, que a corrente está realmente atrasada de 90 graus em relação à tensão, né? Isso fica claro se eu fizesse o diagrama fasorial aqui, ó. O diagrama fasorial eu vou representar ali tensão, corrente. Então, vou de outra cor. A minha tensão elétrica aplicada na carga, ela foi uma informação ali, ó, de 60 graus. Então, estaria mais ou menos aqui assim, ó. Vazou de tensão. Tá? E o de corrente? O de corrente, como é só um indutor, né? No indutor sempre a gente vai ter tensão e corrente em quadratura, né? Com a corrente atrasada em relação à tensão de 90 graus. Então, por isso que eu encontrei ali, ó, a corrente aqui, ó. E esse ângulo aqui tem que ter 90 graus, não ficou tão simétrico ali, mas ficou até legal. Então, o ângulo inicial aí da tensão é 60 e o ângulo inicial da corrente é menos 30. Isso faz com que, né, aquela demonstração da aula anterior continue sendo válida, porque a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Matematicamente, independente do ângulo que a tensão tem aqui, ó, né, na hora que a gente, como a impedância de uma carga puramente indutiva tem 90 graus, sempre na hora que eu aplico a lei de Ohm, né, eu vou subtrair de 90 para encontrar a corrente, eu sempre subtraio de 90, qualquer que seja o ângulo da tensão. Então, por isso que sempre a corrente vai estar atrasada de 90 graus em relação à tensão. Tá bom? Na corrente alternada. Isso implica que o circuito, o fator de potência dele vai ser zero. A gente discutiu isso na aula anterior. Por quê? Nenhuma energia entregue para ele
ele é capaz de realizar trabalho com essa energia, né? Ele fica armazenando na forma de campo magnético, depois devolve a energia que ele armazenou o tempo inteiro. Então, ele só tem capacidade de trocar energia. Então, o triângulo de potência desse meu sisteminha, né? Ele seria assim, né? Q igual a S. Né? Não é um triângulo, né? Só uma reta aí para cima. Tá? Então, para calcular aqui, se pedisse no exercício, né? A potência reativa, a potência ativa dele eu sei que é zero. Né? A reativa vocês fariam VI seno de φ. E quem é φ? É o 90, é o ângulo da impedância. Né? A impedância que provoca essa defasagem de tensão e corrente. E a gente teria que S igual aqui. Tá bom? E lembrando que aqui nessa equação da potência reativa, não é fasor aqui, tá? Não é. Basta entrar com o valor eficaz da tensão e da corrente. Então, ficaria 220 vezes 2,92, né? Seno de 91. Então, aqui você teria a potência com a unidade volt-ampere reativo, VAR. Alguma dúvida, gente? Foi aí que a gente parou na aula passada. Vamos prosseguir, então? Então, assim, atenção, né, para o tanto de conceito novo que a gente já aprendeu aqui, né, só nesse início de assunto da corrente alternada, tá? A quantidade de conteúdo aqui, dos conceitos, ela é bem maior comparado lá com a corrente contínua. Tem que ter muita atenção nessa parte matemática, né, nessas ferramentas matemáticas que a gente tem para analisar os circuitos, tá? Além dos conceitos novos aí. Então, a gente viu já o indutor, e agora a gente vai falar sobre o capacitor, né, o capacitor ideal de placas paralelas, tá? Não é novidade para vocês, já viram isso lá na física. Então, eu tenho aqui meu capacitor, né, de placas paralelas, essas duas placas condutoras separadas aqui por uma distância D, né, e essas placas aí vão ter um comprimento L aqui, por exemplo, ó. Então, tem os terminais aqui de cada plaquinha, e dentro aqui entre essas duas placas condutoras, tem um material dielétrico, ou um material isolante, tá bom? Aqui está o símbolo dos capacitores, né? Você tem ele polarizado, né? O eletrolítico, de tântalo, por exemplo, são polarizados. O capacitor sem polaridade, né? Cerâmico, teflon, poliéster. E aqui um capacitor variável, né? Tem um outro símbolo. A gente, lá da física, a gente sabe que num capacitor, a quantidade de carga ele é proporcional à capacitância do capacitor vezes a tensão aplicada no capacitor. Tá? Então, assim, essa unidade de capacitância, ela mede a quantidade de energia que um capacitor consegue armazenar em suas placas na forma de campo elétrico. Lá no indutor, né, ele armazenava energia na forma de campo magnético. O capacitor armazena na forma de campo elétrico. Então, a capacitância, né, seria a quantidade de cargas que um capacitor consegue armazenar em suas placas por uma determinada tensão aplicada sobre elas, sobre os seus terminais. Tá? Então, com essa expressão aqui, né, a gente consegue, se a gente derivar dos dois lados em relação ao tempo, se fizesse uma dq dt igual a d dt, né? O c ali é constante, né? Então isso fica igual a... Eu consigo aqui, então, ter a expressão, né? dq dt, taxa de variação de carga em relação ao tempo é corrente elétrica. Então, a corrente no capacitor, ela é igual, a capacitância é constante, é uma característica construtiva do capacitor, C dV dt, né? dV dt. O que é no capacitor? Vou deixar um Czinho ali. Né? Ou não precisa também. Tá, vou deixar.
Então, essa é a expressão, né, que relaciona a corrente no capacitor e a tensão no capacitor. A gente costuma dizer, então, que o capacitor ele se opõe a variações de tensão, tá? E essa característica da capacitância, né, ela depende de alguns aspectos construtivos ali no capacitor. A gente tem, por exemplo, aqui um capacitor de placas paralelas, como o que está desenhado aqui. A capacitância, né, ela é igual a constante de a permissividade elétrica aqui, né, no vácuo, vezes a permissividade ou constante de elétrica, para esse caso aqui pode ser considerado constante de elétrica. Então, seria a constante de elétrica do vácuo vezes a constante de elétrica relativa do material que está localizado aqui no interior do capacitor, né, vezes uma constante geométrica, tá? Então, se fosse de forma geral, né, a gente pode representar a capacitância do capacitor com essa expressão aqui. Tá? Aí acontece que, para esse caso particular, onde eu tenho ali um capacitor de placas paralelas, a constante geométrica, né, ela é igual à área do capacitor, eu posso chamar aqui de A, sobre a distância entre as placas. Tá? Então, logo, minha capacitância para esse capacitor fica igual. É 0, é R, A sobre D. Então, quanto maior a área sobre as placas, né, quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Quanto mais distante elas estiverem, menor a capacitância. Tá? O E0 é a constante elétrica do vácuo. Então, isso aqui é 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro, ou então picofarad por metro. Tá? É interessante que o cientista chamava Faraday, né? Só que a unidade aqui do capacitor, da capacitância, é farad. Tá? O que mais que eu posso dizer para vocês aqui? O capacitor é um elemento muito usado na parte de instrumentação para desenvolvimento de sensores, né? Então, aqui, ó, se eu tenho um capacitor, se eu tenho um capacitor aqui de placas paralelas, é importante também observar aqui o seguinte, né? Essa expressão aqui, né? Ela é válida quando a distância é muito menor do que o comprimento aqui das placas, tá? Então, por quê? Na hora que você faz essa consideração, o campo elétrico formado aqui de uma placa para outra, né, ele fica praticamente constante, né? Uma aproximação que a gente faz. Se você tem um capacitor já com a distância muito grande, né, entre as placas, com relação ali ao comprimento delas, aí começa a surgir aquele efeito de borda, né, o efeito fringe, o efeito de borda entre as placas. A gente tem, na verdade, aqui nessa extremidade, a gente começa a ter um campo ali, ó, ele extrapola o limite das placas, tá? Então, aí essa aproximação ali daquele modelo, ela já não é tão verdade, né, aquela expressão da capacitância para a placa paralela, exatamente por causa desse efeito aqui de borda. Tá? Então, o capacitor é um elemento muito usado aí nos circuitos elétricos, né, na parte de eletrônica, parte de potência também. Vocês vão ver na aula de correção de fator de potência que o capacitor é um elemento aí fundamental para fazer essa correção. E na parte lá de sensores, né, também vocês vão ver na instrumentação, ele é muito usado, porque o que acontece? Vocês podem trabalhar tanto aqui com um sensor, fixando o material dielétrico e variando alguma característica construtiva do capacitor. Exemplo, se eu tiver uma placa móvel e variar essa distância entre as placas, né, eu estou variando a capacitância. Então, eu posso fazer um circuito que transforme ali variação de capacitância em variação de tensão, e essa variação de tensão fica proporcional à variação de um deslocamento, né?
O deslocamento podia estar sendo provocado por alguma força. Então, você tem aí esses sensores até de pressão capacitivos. Tá? E também podem haver situações onde o que muda é o material dielétrico aqui dentro, entre as placas. Né? Num circuito, um sensor de umidade relativa do ar, por exemplo, né? Você tem ele capacitivo. A gente sabe que a constante elétrica relativa ali para o ar, ela é aproximadamente 1. E da água, é aproximadamente 80. Então, você utiliza um material ali com constante elétrica relativa baixa, à medida que aquele material ganha água, né, ganha umidade, essa constante elétrica vai aumentando, a capacitância vai aumentando. Se você fizer um circuito que converta variação de capacitância e variação de tensão, consegue, então, medir ali, fazer uma relação com a medição da umidade relativa do ar, por exemplo. Tá? Então, são algumas ideias aqui de aplicação do capacitor. Aqui eu coloquei alguns exemplos de capacitor. Tá? Então, tem ali, desde um capacitor cerâmico, que é essa primeira opção aqui. Tá? Um capacitor eletrolítico, um cerâmico multicamadas, capacitor de tântalo. Aqui pode ser um capacitor de poliéster. Tá? E aí o que acontece, gente? Um capacitor real, na verdade, né? Ele não pode ser considerado apenas o elemento capacitor igual a gente considerou aqui anteriormente, né? Um capacitor ideal. Por quê? No mundo real, né? A gente sabe que não tem isolante perfeito, tá? O condutor também não é perfeito. Então acabam surgindo perdas aí, né? E outros efeitos que devem ser levados em conta. Tá? Aqui está um modelo, né, de um capacitor real, por exemplo. A gente não precisa preocupar tanto com isso agora, mas só para dar essa ideia para vocês. O que acontece, né? Aqui está o elemento capacitor. O efeito predominante desse circuito é o capacitivo. Tá? Mas a gente vai ter uma resistência em paralelo aqui ao capacitor muito alta, que está simbolizando o poder de isolamento ali do material dielétrico. Tá? E ele tem também componente resistiva série e componente indutiva série, né? É só lembrar que qualquer elemento aí condutor, né? Quando ele está carregando uma corrente, ao redor de uma corrente tem um campo magnético. Então, esses fenômenos, esses efeitos magnéticos, né? Podem ser explicados aqui por um elemento indutivo. Tá? E o resistível é porque as próprias placas do capacitor ali vão ter, por mais condutoras que sejam, né, elas têm uma certa resistividade. Então, de acordo com a tecnologia de construção do capacitor, você vai ter eles com menor ou maior qualidade, né? Ou seja, esse efeito aqui capacitivo, ele vai ser realmente muito mais predominante do que os outros efeitos, ou menos, tá? Um bom exemplo disso é o capacitor eletrolítico, né? Ele não é tão indicado para certas aplicações, porque o efeito aqui indutivo e resistivo, eles acabam eles acabam tendo um efeito maior comparado com os outros capacitores, principalmente quando a frequência vai aumentando. Tá? Então, lá quando a gente for estudar o circuito RLC série, paralelo, a gente pode voltar a discutir esse modelinho aqui e ver também como que a frequência, né, o aumento da frequência vai afetar esse desempenho aqui do capacitor. Tá? Aqui à direita tem algum detalhe sobre como é que eu faço a leitura da capacitância. Então, aqui, ó, esse capacitorzinho aqui, ó, vem escrito nele lá, né, 104. Então, é porque a unidade dele aqui, ó, é o picofarad. Então, e o terceiro algarismo é a potência de 10. A leitura daquilo é 10 vezes 10 a quarta picofarad. Tá? Então, para esse capacitor aqui, né, eu vou ter aqui 100 nanofarad. Seria um capacitor de 100 nanofarad. Já o eletrolítico, ele já fala ali, ó, 47 microfarad. E ele mostra também a tensão que ele suporta, 450 volts. Né? Os cerâmicos, tanto camada simples, multicamada, eles suportam, pelo tamanho aí do capacitor, né, por unidade de volume, digamos assim,
ele vai ter uma capacitância menor comparado ali com o eletrolítico, tá? O cerâmico você vai encontrar aí na ordem, já tem uns 500 nanofarad, com facilidade. 100 nanofarad é bem comum, né? Agora, chegou na ordem dos microfarads, já tem que passar por um eletrolítico, tá? O de tântalo também você consegue encontrar ele bem, um capacitorzinho, uma capacitância alta, né, da ordem dos microfarad, e ele não é, o volume dele é pequeno, né? Então, assim, a unidade farad, eu esqueci de dizer, né, ela é uma unidade muito grande, então os elementos aqui, eles sempre vão ser a gente vai estar utilizando esses submúltiplos, né? A gente vai estar falando de picofarad, nanofarad, microfarad.